Vamos começar o livro Médiuns. A lição hoje é Médio da Fé. Médio o quê? Da fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, versículo 31. Então vamos agora à dissertação aqui do Miramês. A fé não anula a lei, ela confirma a vontade de Deus na grande extensão da misericórdia. É um fenômeno divino no coração dos homens, é uma bênção dos céus para a esperança das criaturas. Ninguém consegue viver sem fé, mesmo que as criaturas a apresentam em escalas diferentes, em parâmetros diferentes, umas das outras, principalmente aquela que denominam médium. O intercâmbio se faz com mais facilidade, encontrando o ambiente de fé. Toda dúvida isola os fatores de êxito, predispondo quem quer que seja ao desânimo, à descrença ou ao egoísmo. A fé do intermediário dos espíritos deve ser imanente, fazendo dupla com a esperança para que se torne em caridade. Virtude nenhuma anula a lei, é substituída pelas leis maiores que harmonizam o coração, disciplinam a inteligência e dão sequência a todos os valores da alma, antes em estado latente. É bom perguntarmos se a civilização anula as qualidades naturais dos homens primitivos. Então, repetindo aqui, é bom perguntarmos se a civilização hoje atual anulou as qualidades naturais dos homens primitivos. As observações nos dizem que não. Aparentemente, está havendo um retrocesso ou distorção de valores. Verdadeiramente, nada disso está acontecendo. A humanidade sobe em novas conquistas. O que achamos e chamamos de calamidades morais, ora observadas, a humanidade sobe em novas conquistas. Você não acha que isso daí é independente da fé? Porque a maneira da civilização é evoluir. E muitos evoluem através do trabalho que vai crescendo, vai modificando as coisas e vai até mexendo um pouquinho com o moral. Mas esse moral ele está numa partícula tão pequena que a pessoa nem nota, né? Então, na minha opinião, a fé, ela irradia, vamos dizer assim, as fronteiras exteriores, não fica só em nós. E nós sim, como instrumento, como receptor de energia, mas na hora mesmo, para valer, eu acho que é a vontade forte que se tem, e isso não se encontra em todo mundo. Ele coloca que aparentemente está havendo um retrocesso ou distorção de valores. Verdadeiramente, nada disso está acontecendo. A humanidade sobe em novas conquistas. Entendeu? Aí eu vou dar uma parada aqui. Eu falei um tempo aqui atrás sobre a gente ter um desejo. E aquele desejo criar um objetivo e ali traçar uma meta para chegar àquele objetivo. E muitas das pessoas vivem sem esse desejo, sem esse objetivo, e a nossa vida fica mais ou menos visto pelo lado superior, melhor da coisa. E fica porque a gente está criando todo um parâmetro, como ele disse aqui, um parâmetro do externo, as falências, as derrocadas, as decepções dos pais, dos parentes, dos amigos, dos antigos. Esse parâmetro cria
sabe, fundamentos para que a gente duvide dos nossos objetivos ou os nossos desejos. Mas a gente aqui estudando, todo final de semana a gente está tocando a mesma tecla sobre eu sou Deus, eu sou co-criador do meu futuro. E a gente não consolida isso entendendo que o externo não se conserta pelo externo. O externo se conserta pelo interno. E a gente quer culpar o vizinho, a vizinha, o patrão, a mulher, o filho. E a gente não procura entender o que a minha sombra está co-criando por eu não dominar os meus objetivos. A gente quer botar a culpa, quer rotular nas pessoas do externo, e a gente não trabalha essa culpa do interno. É a minha sombra. Quem é a minha sombra? Minha sombra é a separação, porque o divino quer a união. Eu e o Pai ser um só. Eu também está inserido no todo. E as sombras quer a separação, a dúvida, o medo é a ferramenta para essa separação. E essa sombra de quem é? É minha. E essa sombra vai trabalhar o meu ego, que é a minha personalidade. Isso aí é muito importante, porque a gente tem que traçar esses parâmetros consolidados nessas verdades que agora estão se descortinando de uma forma mais clara. A gente vai entender o Miramês aqui de uma forma mais real, mais contundente, quando a gente olhar para esse lado vibratório da vida, e não existencial ou de relacionamento. O problema é meu, a culpa é minha, eu estou criando. Como é que está a minha vida? Em que vibração eu estou estacionado? Ou minha frequência está estacionada? Olha a sua vida, está legal ou está ruim? Você está co-criando o que você quer? Ou às vezes acontece? Como é que está a tua conta bancária? Como é que estão os relacionamentos? Isso aí vai mostrar a nossa vibração. Então eu falei sobre isso para tirar um pouco dessa conotação do externo, porque quando a gente fala de fé e de esperança, não tem esperança. A esperança é foco, é cocriação minha. E essa fé tem que ser embasada nessa minha realidade frequencial. Eu estou criando o mundo que eu quero criar, por vacilação ou por foco. Aí eu é que vou saber definir, está indo do jeito que eu quero ou não? E se não está, por quê? A culpa é do patrão, a culpa é da mulher, a culpa é dos filhos? Não, a culpa é minha. Então vamos continuar aqui. O que achamos e chamamos de calamidades morais, ora observadas, estava dormindo, por falta de maturidade na consciência profunda. Foi um pouco do que se falou aqui. E como disse o Cristo que não haveria nada oculto que não seria descoberto, o tempo colocou a candeia em cima da mesa, ou, se assim podemos dizer, na cabeça das criaturas, para que seus pensamentos ficassem mais visíveis e anunciassem as suas próprias ideias à luz do dia. Eis o momento de termos fé, mas aquela que não se desfaz pela razão, aquela fé que anula, sim, a dúvida, que anula o medo, que anula todos os pensamentos negativos que, por vezes, trazem distúrbios à alma. Muito interessante isso. A gente não tem que botar a nossa vida na mão da nossa esposa, ou do nosso marido, ou dos nossos filhos, ou do nosso patrão. É tomar a responsabilidade da nossa vida. Nós é que decidimos, nós é que direcionamos para onde eu quero ir. No tocante à lei, a fé lhe dá cumprimento,
O Evangelho segundo o Espiritismo costuma dividir a fé em humana e divina. No momento, no fundo, é o mesmo Espírito imortal que a gera e alimenta todos os pontos cardeais da vida e pela vida. Toda fé é digna de respeito, seja divina ou humana, raciocinada ou cega. Só temos a dizer que é uma força poderosa capaz de sustentar a vida com mais esplendor em qualquer estado evolutivo que a reconhecer. Os animais são dotados de fé, mas em estado embrionário, como e certamente de todos os dons. No ser humano, inaugurou-se o despertar da razão, trazendo consigo a conscientização da vida e, paralelamente, a vontade própria de cooperar na imensa extensão evolutiva que o Senhor oferece. O médio convicto em Cristo nunca esquece o amor para com aqueles que ainda não o compreendem. Reajusta, sempre que possível, as suas forças no tocante à fraternidade. Sabe, pela maturidade, que cada criatura está em um plano de vida. Exigir de uma criança o que um adulto pode fazer é negar a justiça. Se observar com mais atenção, cientificar-se-á de que toda a alegria nasce da fé, toda a esperança é oriunda dela, e o amor na afeição de caridade e dever no mundo apresenta fortes traços da fé que caminha dando e se mostrando como vida por toda parte. Essa parte que foi tocada aí, a alegria nasce da fé, quer dizer, é o resultado de uma harmonia, é isso? E o que é a fé? Para mim, a fé é um desejo que se tem através de uma confiança em alguma coisa, pode ser em nós mesmos. Agora... Não, aí é que tá, não pode ser, tem que ser. No caso, eu acho que depende de nós, depende de cada um, é individual. Mas só que as pessoas dizem assim, eu tenho muita fé no santo, tenho muita fé em Deus, tenho fé em Cristo. Mas as pessoas não notam que elas mesmas são construtoras daquilo que desejam. E a fé é uma animação, é um desejo que a pessoa tem de procurar conquistar aquilo que precisa, o que quer. Então quem conquista, quem faz isso é a pessoa. E a pessoa, através da fé que tem em A ou B, no santo A, no santo B, aí conquista alguma coisa, aí não se predispõe, né, a dizer, não, eu trabalhei para obter isso. Mas aí que eu coloquei ali, muitas das vezes a gente coloca essa fé em cima de parâmetros externos, e aí a gente começa a duvidar dessa fé por causa dos históricos, a falência, a derrocada, a dor, o sofrimento, e aí a gente começa a criar. Quanto é que vai custar para chegar até lá? Será que eu consigo? A gente vai criando dúvidas em cima desse parâmetro externo. E é aquilo que eu repeti, não se constrói o externo pelo externo, a gente constrói o externo pelo interno. Então, quer dizer, aquela fé que ele tem não é uma fé consolidada em certezas que ele pode dominar, que ele pode cocriar, e sim do vamos ver. E o vamos ver às vezes acontece, mas às vezes acontece. Aí a gente fica naquela vida que quase todos nós aqui estamos, mais ou menos. Aí vem o mantra, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Mas mais ou menos. E por que mais ou menos? Porque você não tem uma fé, sabe, toda embasada no teu interno, na tua confiança com você. Você está predisposto às crenças dos outros, os aceites dos outros, os históricos dos outros.
tanto da família, parentes, amigos, patrões, antigos, modernos. Então a gente vai, sabe, criando todo esse parâmetro no externo. Isso aí não é legal, porque às vezes, na melhor das situações, está mais ou menos. Então a gente tem que reciclar conceitos, né? E agora aqui, o médium convicto, acho que foi aqui, o médium convicto em Cristo nunca esquece do amor. Não foi aqui, mas foi no finalzinho que eu errei. Certificar-se, que seria não é aqui mesmo, certificar-se-á de que toda alegria nasce da fé, toda esperança é oriunda dela, e o amor na afeição de caridade e dever no mundo apresenta fortes traços da fé que caminha dando e se mostrando como vida por toda parte. Que seria dos discípulos de Jesus se não for a fé? A confiança em Deus e em Cristo é para nós outros o escudo infalível que anula em todas as direções o que chamamos de mal. Há algumas escolas que afirmam que a fé independe de nós. É certo que ela é consequência da evolução natural, todavia, nós temos o direito de fazer a nossa parte, dinamizar essa virtude. E se o Evangelho nos chama para isso, é porque é chamada a hora de trabalharmos com Ele na grande obra do bem universal. Verdadeiramente, a fé iluminada anula as sombras. E ele volta a repetir aqui: anulamos, pois, a lei pela fé. Anulamos, pois, a lei pela fé. Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos-as pela fé. Então, terminamos aqui. Essa última frase aí vale o lembrete, né, que está lá no Evangelho. Que é verdadeira, aquela que encara a razão. A razão. Independente do tempo, da hora, do momento, né? Então, quer dizer, é ter os teus parâmetros embasados em coisas consolidadas em você. É você entender. E esse lado, eu acho interessante esse lado vibracional, porque ele tira uma porção de miasmas, que são contaminações de crenças que a gente traz aí há milênios, né? Então, quer dizer, quando você entra para o lado vibracional, você tira toda a conotação, sabe, de o mal, o bem, o isso, o aquilo. Você entra sabendo que você é construtor daquilo, você é o realizador daquilo. Se está bom, legal. Se não está bom, tem que trabalhar para melhorar, né? E aí vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Uma breve prece, agradecendo a espiritualidade. Vocês não são fáceis. Agradecendo a espiritualidade e com o nosso propósito de aqui vir, para que cada vez que nós venhamos aqui, levamos conosco uma partícula desse conhecimento, que é a nossa mola mestra, é o sentido de nós podermos entendermos as coisas, as vidas, saber de onde vêm determinadas coisas, aquilo que faz a ruína na vida de um, já é um chamado de atenção em nossas vidas, sem murmúrio e sem medo. Por quê? Porque nós estamos vivendo na base da cola. Que cola é essa? O Cristo, quando deu o Evangelho, nos mostrou o Evangelho, mostrou o caminho. Porém, ele citou que muitos não entenderiam. Muitos não entenderiam a palavra dele, e ele deu essa atenção para os dias vindouros. Como foi dito aí durante a lição, que não ficará um tio, um pingo do Jó, sem que toda essa humanidade não tenha conhecimento. Então esse conhecimento é para todos. E nós aqui temos o agradecimento de poder estarmos
fazendo parte desse banquete espiritual, nos trazendo uma harmonia. E essa harmonia ela é duradoura, porque é o conhecimento que nos alimenta. Assim, através do convite a esses irmãos que aqui estão, o convite desses irmãos a outros irmãos, que nossa visão não dá para ver, mas é a certeza que estão aqui na casa, nós, em nome do grupo de Geraldo de Aquino, agradecemos e pedimos entre nós e entre os desencarnados essa colaboração para a manuseação da fluidificação da água. E sendo assim, nós agradecemos as bênçãos da vida e procuramos cada vez mais nos aperfeiçoar no conhecimento espiritual. Assim sendo, agradecemos mais uma vez e passo a palavra ao irmão Carlos. Obrigado, Eli. Então vamos voltar aqui ao livro dos livros dos médios. Deixa eu ver qual é a lição. Semana passada foi a... Ah, não, essa aqui é essa. 11, tá certo. Semana passada foi a 10ª. Então, eu já anotei isso, até dei uma olhada no outro livro, se eu tinha meu, falei, quem está aqui, o 3. Então estamos na capítulo 6, manifestações visuais, item, pergunta número 100, subitem 11, 11º. Aquele a quem um espírito aparece, poderia iniciar uma conversação com ele? Perfeitamente. Aquele a quem um espírito aparece, poderia iniciar uma conversação com ele? Resposta: perfeitamente. E é mesmo o que se deve sempre fazer em semelhante caso, perguntando ao espírito quem é, o que deseja e o que se pode fazer para ser útil. Se o espírito é infeliz e sofredor, a comisseração que se lhe testemunha o alivia. Se é um espírito benévolo, pode vir com a intenção de dar bons conselhos. Nesse caso, como o espírito pode responder? Às vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva, ou mais frequentemente, a transmissão de pensamentos. Então vamos agora ali ao Miramês, no livro Filosofia da Mediunidade, a lição 54, capítulo 54, o título é Dialogando com os Espíritos. Ele começa assim: diante da aparição de um espírito, podes travar conversações com ele e mesmo lhe perguntar por que se apresenta. Se for um espírito sofredor, seja teu dever consolá-lo, fazendo o que puderes para levá-lo à serenidade, não te esquecendo da oração nestes casos, pedindo a ele que faça o mesmo, porque a súplica traz em si força poderosa de assistência dos benfeitores da espiritualidade e promove com isso o despertamento do espírito. Como informa o livro dos médios, existem duas maneiras de o espírito conversar: articulando sons, como os homens, e telepaticamente, processo esse que os próprios homens já começam a manejar em preparo para o futuro. Verdadeiramente, o que está dizendo aí, uma coisa é correta e dá até alegria de se falar sobre isso, sabe? Os espíritos, quando é determinado para uma determinada missão entre nós e os espíritos, existe um detalhe: o ambiente ele fica tão energizado com aquela força que nós não temos aquela capacidade
de fazer perguntas, a não ser aquilo que está nos fluindo, assim, incomodando, o que interessando demais. E outra coisa, basta elevar a mente. Então é um processo tipo mesmo telepatia. Então, ao elevar a mente, nós obtemos através desse espírito aquilo que nós estamos interessados em saber. É uma manancial isso aí. Isso aí é derivado de crença. Aqui não se fala com espíritos. Aqui a gente usa a telepatia. Não, a gente usa aqui um médium. Mas a gente crê que naquele médium está tendo um espírito ali passando a informação para ele ou para ela, e ela passando para o dialogador, para quem quer que seja. Então, quer dizer, como as pessoas dificilmente trabalham a espiritualização, o conhecimento da vida depois da matéria, as pessoas se assustam e aí tomam atitudes desesperadas, né? Isso aí é normal. É como criança com medo do escuro. Ô Carlos, o Espiritismo é uma ciência porque tem determinadas situações, determinadas práticas na ciência que você executa dentro da casa espírita. A princípio, a comunicação dos espíritos teve qual o objetivo? Né? Foi de trazer uma nova doutrina, um novo corpo de doutrina. Então se faziam perguntas inteligentes, os espíritos davam respostas inteligentes ou não, né? Aí ficou a seleção a cargo de Kardec lá daquele grupo inicial. Na ciência você tem tudo que você consegue através de experimento. Uma lei da ciência só é lei depois de experimentar aquilo ali. 1, 2, 100, 500 vezes por vários cientistas. Aí a vacina da Covid foi uma prova aí como é que aconteceu, né? Aceleraram até obter lá a fórmula e tal. Só que as pessoas não atentam que antes disso, segundo a ciência, tem uma coisa chamada experimento mental. O camarada tem aquela intuição, né? Daquela fórmula, daquele remédio para uma doença, ou de reconhecer uma determinada doença. Então dali é que parte para as testagens. E esse experimento mental, como é que ele acontece? Será que é só dele o conhecimento? Né? Não vem essas informações ou essa indução para que ele possa trazer, né, aquela pergunta ali para todo mundo pesquisar? Né? Então, quer dizer, o que a gente faz aqui, se a gente atentasse bem, ao invés de ficar querendo saber de espírito, a vida de A, B e C, ou está doente é que o espírito está fazendo ficar, se a gente atentasse para outras questões morais, éticas, a gente iria obter respostas muito mais inteligentes do que às vezes a gente obtém. Né? Eu vou te dizer, aqui dentro, nessa casa, a comunicação com os espíritos eu acho até mais elevada do que em muitas casas. Que a maioria das casas trabalha, sabe, essa necessidade do intercâmbio. O que está te sofrendo, o que está te fazendo sofrer, o que é isso? É mais uma reunião de psicanálise. E aqui é de esclarecimento. A gente não procura saber qual é o nome, está ligado a quem, ou aquilo. Não, eu estou preocupado com você, não é com ele lá, não. Você que está aqui. Então, quer dizer, aqui a gente procura passar essa informação do esclarecimento e não fazer uma TCC aqui, uma reunião aqui cognitiva e de esclarecimento do que aconteceu, por que aconteceu. Não, é entender, cara, aquilo ali aconteceu porque era para acontecer na tua vida. Você co-criou aquela situação. E a gente, como a comunicação inicial, essa cocriação, a gente tem que ter muito tato com isso, quando a gente tem que entender quando a coisa está desagradável, sou eu que estou cocriando. A minha sombra está cocriando aquilo. E na hora de uma mensagem desagradável, de uma mensagem na contramão do que eu queria, eu tenho que entender que qualquer desarranjo meu, eu estou dando o meu poder de cocriação para o externo ou para a sombra. E eu tenho que ter esse tato na hora do diálogo, do interrelacionamento, saber, o poder de cocriação está na minha mão. E eu não vou dar para ninguém, eu não vou dar para o Manel, eu não vou dar para ninguém
porque vai estar na minha mão, ele não vai conseguir me desarranjar, ele não vai conseguir, mas a gente acaba entrando, por causa desses parâmetros externos, a vaidade, o ego, dando o poder de cocriação a terceiros, ou até a sombra, né? Mas tudo é cocriação nossa. Pela conversa, notarás qual o estado do espírito em questão, se está atormentado e já compreendes a existência do espírito, podes ajudar muito. Se for uma entidade elevada, poderás aproveitar a oportunidade de pedir conselhos ou amparo diante das tuas lutas, que não faltarás essa ajuda. A aparição do espírito somente se dá havendo um médio de efeito físico ali por perto, ou sendo tu mesmo o médio, visto que necessário se faz o uso do ectoplasma nesta arte das aparições. Convém notar que o próprio espírito que te aparece, ou ele usa tanto do próprio fluido correspondente à necessidade de ficar visível, ou toma de outro que esteja próximo. Então, quer dizer, se o espírito apareceu aqui, não quer dizer que eu estou cedendo ectoplasma ou algum de nós, pode ser uma pessoa ali fora. O epicentro da carga desse ectoplasma pode ser ali, e não somente aqui. Então a gente tem que entender para não ficar qual é desses aqui que estão cedendo. Será que sou eu? Então, e não se importar no menos importante, e sim o diálogo, que é o mais importante. Botar uma observação disso aí, né? Que às vezes a pessoa diz, eu não sou médico, está ali cedendo, está cedendo, não é médico. Esteja certo de que não acontece nada sem objetivo. Não precisas temer, basta verificar pelos fios da razão a lição que possa advir deste encontro entre encarnado e desencarnado. E a evidência maior é que passará a ser uma afirmação de que ninguém morre. O mundo espiritual usa todos os meios possíveis para demonstrar às criaturas da Terra que a vida não acaba no túmulo, que a alma continua a viver depois do fenômeno chamado morte. É interessante isso aqui, o livro do André... Qual é o nome dele? Jorge Andréas, é. Aí ele colocando uma situação, eu não lembro o nome do livro, que tinha um combate, um fronte lá, né? Que eram pessoas que vieram aqui da Segunda Guerra Mundial e lá continuava a batalha. E aí um espírito do comandante de um dos lados estava sendo levado a um centro espírita para dar comunicação. E depois de muito tempo ali, ele fala, caramba, agora eu estou notando. Algumas pessoas eu já matei mais 20 vezes e eles voltam. Quer dizer, lá a coisa é tão volátil, tão plástica, que você esquece que tu matou aquele, ele volta ali, porque não morre, é tudo uma matrix, é tudo um teatro. E esse teatro é construído pela psique de cada um daqueles que estão ali, sabe, fanatizado, obsediado naquela ânsia de estar na guerra, de vencer, de construir aquele meio ali, né? Aí vem outro livro que o espírito leva o seu pupilo a um lugar bem denso, num umbral bem denso, e ele fica apavorado, vê lá um pântano, gente rastejando no meio do lodo, e abutres, urubus lá vão e mete o bico no olho daqueles rastejos, e o cara fica apavorado. Ele fala pro guia, Deus não está vendo isso aqui não? Aí ele fala, Deus está aqui no nosso meio, basta eles renunciar a raiva, o ódio, que eles são tirados daqui. Então, para ver o grau de crueldade daquelas pessoas que estão ali, né? Eles não têm pena nem deles mesmos, o ódio é maior do que a dor, o sofrimento que eles estão passando ali. Deus usa todos os... A doutrina espírita surgiu na Terra
Cadê? Lá em cima ainda. A doutrina espírita surgiu na Terra também para afirmar, pela prática, que a morte é uma ilusão. A verdadeira vida é a do espírito. O corpo físico é apenas um instrumento para certos aprendizados na escola do mundo. Quantas pessoas já sentiram a felicidade a beirar seu coração ao conversarem com alguns dos seus entes queridos que já tinham partido para o além, ou recebido mensagens de tais com a finalidade de consolar os que ficaram. Eis o valor da mediunidade educada, pois ela é, desta forma, instrumento de amor e de caridade. Deus usa todos os meios que achar conveniente para ajudar os seus filhos na extensão infinita da criação. Assim é que também os livros mediúnicos, que reúnem mensagem dos que retornaram ao plano espiritual, muito têm ajudado a coletividade, mostrando-lhe os caminhos da verdadeira vida. São os clarins tocando do céu para a terra, convocando as criaturas para a observação das leis universais de perdão, de sinceridade e de trabalho. Todas as tempestades são passageiras, somente a bonança nascida do amor e da verdade são eternas na eternidade da força soberana. Esqueçamos as murmurações, ampliando o discernimento. Esqueçamos o ódio, aumentando o amor. Esqueçamos o mal, fazendo o bem, que a vida nos responderá pelo que somos na própria vida. Vamos registrar o que Paulo falou aos Coríntios em sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E finaliza assim o Miramês: o médio educado em Jesus e instruindo no seu coração, não procura para si o próprio interesse, mas para todos. Ele é, pois, um agente coletivo, entendendo que fora do amor não existe paz para ninguém, e que, ainda mais, quem ama sempre se encontra vibrando dentro da harmonia do universo, travando conversações permanentes com as forças do bem e da fraternidade, o que o torna livre. E assim seja. Meus irmãos, vamos aqui nessa hora de intercâmbio com nossos irmãos desencarnados, focalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez nesse embate, nessa procura, nessa forma desesperada do autoconhecimento, trabalhando a autoiluminação, sabendo que o Evangelho que o Senhor nos trouxe é o nosso farol, um compêndio de instruções educativa, fraterna e social, em cima dessa intenção de sermos luz, de sermos amor. Mais uma vez aqui estamos, e por isso agradecemos, rogando muitas graças ao Criador. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa segunda parte de fraternidade, de gremiação,
de amor entre irmãos, rogando muitas graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Vai falar comigo não? Vou ficar aqui esperando?
Que a paz esteja contigo, irmão. Quero saber disso não. Eu vou dar um conselho, de graça, de graça. Fique à vontade. Guarde esses negócios de vocês e desses livros aí, que isso não vai resolver nada na vida de vocês. Vocês estão perdendo tempo com isso aí. Você está Estão preocupado com a perdendo gente? tempo. Estão Você perdendo está preocupado com a gente? Não. Então, Não tô não. qual é o problema? Eu quero dizer que eu resolvo o problema. Eu resolvo. Me paga um marafo, me dá um pito, que tu vai ver se eu não resolvo. Ah, o problema aí é a vaidade. Estão perdendo tempo. Perdendo tempo, irmão. Perdendo tempo. Você tem noção? Perdendo tempo. Você está aí necessitado de um pito. Vocês vão uma lá procurar a cachaça. gente. Vocês vão procurar a gente. Mas a gente não está querendo esse tipo de Procurar a ajuda. gente. Não tá não? Não. Tu sabe? Tu tá dentro do coração de todo mundo aí? Eu estou falando por mim, meu irmão. Eu não vim aqui por ninguém, eu vim aqui por mim. Ai, Aí você vai vir aqui implantar aqui a fecha esse intimidação. livro, rapaz. Fecha esse livro, rapaz. Fecha isso aí. Isso Irmão, não resolveu o problema de ninguém. Não caiu a ficha, não? Me dá o marafo, já falei. Olha Me só dá meu como pito. você está dependente de uma coisa aqui Vai do plano conseguir terra. E quando é que você vai se Todo mundo libertar? quer isso? É isso que todo mundo quer? Não, Eu tô é fazendo o isso quer. que os ignorantes querem. Botando minhoca na cabeça. Você ainda Não. está preso nisso e você acha que a minhoca é na cabeça dos outros? Tem teu tempo. Você está todo impregnado na viciação. Você acha que os outros é que estão com minhoca? É o que todo mundo quer, rapaz. E você vem aqui numa casa de trabalho mais consciencial, mais apropriado para si próprio, para você querer dizer que você é a salvação, que você é o caminho. Pô, meu irmão, você está na contramão do que diz. E aqui nós vamos repetir, fique na paz, meu irmão. Que você possa cair a ficha e se conscientizar que você é mais do que uma bebida, você é mais do que uma comida. Isso tudo são situações para te prender cada vez mais nesse plano terra. E você está no mundo, mas você não é desse mundo, irmão. Compreenda. O que eu quero para mim é o que eu estou desejando para você, meu irmão. Que você se conscientize que você está tão amarrado, tão preso à viciação, que você assina até atestado de demência, de delinquência, de viciado. Que a paz possa encontrar porta aberta em teu coração, meu irmão. Porque a viciação não é algo ruim, é o desespero para a felicidade. Mas você é mais do que esse vício. Basta você ver os detalhes da vida, a felicidade no dia a dia. O álcool, a droga, a comida não é o essencial. Você pode superar. Basta você ver o lado bonito da vida. Mude a janela na qual você olha. Veja os detalhes da vida. E esqueça que você é um corpo de carne. Você não é um corpo de carne. Ainda mais no plano que você está habitando. Está muito próximo do nosso. Porque você está tão amarrado, tão preso a essas viciações, que está aqui rodando com os encarnados, visitando ambientes no qual a droga, a viciação rola solto. E eu aqui projeto para você o que eu quero para mim, que a paz esteja contigo. Fique na paz. E depois desse depoimento desse irmão, que só vem a nos fortalecer a entender que a solução está dentro de nós, só temos aqui a agradecer ao Pai que nos fecha essa reunião de hoje
com esse toque todo especial. Que cada um de nós possa ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e compreenda que o objetivo da vida é aprender a amar. E o amor é a essência de todos nós. E assim, Mestre Jesus, agradecemos por tudo o que foi realizado. O que tinha que ser feito, foi feito. O que tinha que ser dito, foi dito. E agora só temos a agradecer. Que a paz seja uma realidade na casa mental de cada um de nós. E assim só temos a dizer, a louvar muitas graças ao Pai. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Todos bem? Tudo já? Graças a Deus. Tem comunicação, Rodrigo? Não. Tem, tá? Pai, mais uma vez... É melhor desligar, então, essa... Peraí, então, desculpa. É desligar esse... Não. Eu vou saber desligar daqui. Melhorou. É? Agora até cego enxerga. Ai, que eu não enxergo. Não, agora Antônio, piorou. Pai, mais uma vez te agradeço de poder estar aqui nesta casa. E sei que junto a mim tem muitos irmãos com o mesmo interesse, que é o aprendizado. Como é bom poder ouvir o que se encontra nestes livros. Sabemos que levamos para toda a nossa eternidade. É muita informação magnífica e também temos que pôr em prática. Eu, a cada dia que aqui estou, é um grande presente, pois eu me sinto bem, melhor do que ontem. Pois tudo que aqui nos é passado é como o nosso irmão aí fala, é um banquete espiritual. E todos ficam muito interessados, pois alguns estão ouvindo muitas lições pela primeira vez. Não sei se por falta de oportunidade ou porque seguem doutrinas onde esses conhecimentos não lhe eram ofertados. Muito obrigada a todos vocês encarnados pela boa vontade de estar aqui e peço ao Mestre Jesus que os abençoe e os proteja sempre. Assim seja. Aqui eu só vim agradecer a todos que aqui me ajudaram, pois hoje eu me encontro muito mais tranquilo e sereno. Na outra reunião eu estive aqui e fui muito bem cuidada pelos amigos espirituais desta casa. E hoje me sinto bem mais interessada em aprender um pouco mais desta doutrina. Obrigada a todos e peço a Deus que nos ampare a todos. Fique na paz. Assim seja. Então,
para terminar essa reunião. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons